Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Vamos falar um pouco mais sobre a relação religião e política? Como se dá essa relação nos dias atuais, em particular aqui no nosso país? E muito mais ainda sobre a questão dos evangélicos, que é objeto de investigação do nosso convidado. Está aqui conosco Nelson Leles, ele é mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória. Oi, Nelson, obrigado por você ter acolhido o nosso convite. Seja bem-vindo ao Religare. Olá, Flávio. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu que admiro tanto o programa de vocês, que é um espaço de reflexão, também de divulgação de muitas pesquisas. E estamos aqui, vamos dialogar. Obrigado. E você já conhece o nosso canal no YouTube? Já se inscreveu? Se não, aproveite a oportunidade para se inscrever em nosso canal, marcar no sino para receber as nossas notificações e aproveite também, compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Nelson, você está concentrado na análise dos evangélicos e da participação dos evangélicos na política, não é? Como é que você avalia o cenário, o momento atual da participação política dos evangélicos? Flávio, desde 2016, na verdade, eu comecei a perceber de forma mais detalhada acerca desse cenário que trabalha essa interface religião e política. E em 2017 eu comecei, portanto, a organizar alguns livros que falava sobre essa temática, de forma que nós estamos já bem avançados em alguns volumes, e a contribuição de diferentes áreas, né, antropologia, sociologia, ciências da religião, jornalismo, teologia, nos ajudaram nesses volumes a perceber um acento muito grande em relação aos evangélicos no envolvimento com o Estado. Porque uma coisa importante que a gente deixe claro aqui é a relação de religião e política. Uma outra questão é a relação entre igreja e Estado. E diante do volume que tem sido apresentado para nós, com o crescimento dos evangélicos nas igrejas e agora também na esfera pública, isso começa a mostrar para nós um programa que já estava desenhado desde a década de 80, que era uma espécie de ocupação da igreja evangélica, pelo menos nos três poderes. Mas note que essa ideia de ocupação, ela vem muito abrilhantada, vamos dizer assim, pelos discursos do novo governo, em que não se busca estabelecer, na verdade, uma ideia de nação-povo, mas sim de nação evangélica. Então, o que nós temos visto desde 2018, com todo esse aparato, esse suporte da igreja evangélica nos dias de hoje, é justamente a concretização de um sonho que tem sido construído há décadas. E tem um acento também bem importante que acontece em 2010, a partir de um discurso feito por um pastor, em que ele chama um partido da esquerda de instituição da iniquidade. Ou seja, a partir desse movimento também conservador de muitas instituições evangélicas, que, de certa forma, também tem mãos dadas com instituições conservadoras do catolicismo, nós começamos a observar uma expectativa messiânica, ou seja, uma expectativa de um salvador da pátria. E diante dessa cama montada, desses elementos elencados sobre as pautas do conservadorismo da igreja evangélica, hoje, nós começamos a observar que está tendo um casamento muito curioso, de acordo com o discurso do atual governo, né? Portanto, as pautas conservadoras, né, sobre, por exemplo, o armamentismo, sobre a situação do aborto,
Aqui eu gostaria apenas de abrir um parênteses, que é algo importante da gente dizer aqui, Flávio, é Sim. que algumas pesquisas, por exemplo, sobre a questão do aborto, elas têm sido mal elaboradas. Porque o que está em pauta não é se a pessoa é favorável ou não é favorável ao aborto. A questão não é essa. A questão é sobre a descriminalização do aborto. De modo que uma pesquisa feita, salvo engano, em 2019, a pergunta que fora feita era se o brasileiro era favorável ao aborto. A pergunta não é essa, né? Então, assim, há algumas pesquisas que, infelizmente, não dão conta da realidade que nós queremos, de fato, conhecer e discutir. Então, o que nós podemos perceber é que existe um casamento curioso e que deve ser cada vez mais pesquisado, aprofundado, diante do discurso extremamente conservador, neoliberal, e com essa expectativa, né, criada já há décadas e que teve um assento também a partir de 2010, com uma certa demonização também da esquerda e com a espera de um salvador da pátria, né? Bom, você fez aí uma super síntese, não é, dessa questão. Quando nós falamos, então, de evangélicos, e pelo que você traçou agora, é representação de uma parte, né? Não é, aí nós não estamos considerando todo o espectro evangélico, que é bastante diversificado, não, Nelson? Sim, é verdade. E isso não é de hoje também, né, Flávio? Se nós tomássemos, por exemplo, a década de 60 aqui no Brasil, onde teve um congresso do Nordeste, encabeçado, sobretudo, por líderes da Igreja Presbiteriana, né, onde sociólogos foram convidados para poderem palestrar, porque a grande preocupação de igrejas como essa, de instituições como essa, naquela época, também era ter um envolvimento na sociedade, buscando as demandas da sociedade e como a espiritualidade dessa gente poderia estar a serviço da comunidade. Só que dentro desse cenário também é possível ver aquilo que é considerado como conservador e progressista. Dentro de instituições como essa que eu acabei de dizer, não apenas essa, mas a Igreja Batista também, a Igreja Metodista, que também esteve altamente envolvida nesse período, né, da ditadura, mas que esses dois blocos estiveram presentes na história. E nos dias atuais, isso também está para nós, né? Assim como existem os chamados conservadores, as pessoas que estão aí defendendo as pautas que o atual governo também está lançando luz sobre elas, nós também temos alguns movimentos que estão nessa queda de braço, né? Há pouco tempo, por exemplo, foi construído, né, um movimento em que se chama a agora me esqueci aqui o nome, mas é Resistência Reformada. Sei. Esse grupo tem membros voltados para a academia, estão produzindo materiais sobre isso, discursos sobre isso. Você tem pastores, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem frentes, né, evangélicos pelo Estado de Direito, você tem grupos de evangélicas pastoras, né, que agora estão também pela causa LGBTQI+. Então, diante dessa polarização, né, que existe na política, você também tem diferentes grupos que estão na arena pública buscando considerar uma nova narrativa do próprio evangelho para poder inserir na discussão da política, né? Exato. Então, sobre o mesmo
termo aí, né, evangélico, nós temos grupos bem distintos, né, quanto às suas pautas, né? Bem, em relação à análise que você tem feito, né, em relação aos últimos movimentos políticos, né, a escolha do último governo durante a campanha, houve uma participação intensíssima aí do segmento, né, evangélico que apoiava a candidatura, né, que foi vencedora e que hoje, né, é responsável por governar o país. Que tipo de participação foi essa na campanha de 2018? Isso é importantíssimo a gente trazer à tona, Flávio, porque os aplicativos, né, a internet, isso teve uma ajuda muito forte, muito grande, né? Nós temos, sobretudo, os grupos de WhatsApp, né, de famílias, por exemplo, e há muitas pesquisas já sobre isso. Eu mesmo tenho um artigo produzido sobre isso, em que começou-se a volumar muitas mensagens de crítica aos candidatos oponentes, né, ao governo que venceu, né, e muitas delas falsas, né, e muitas outras mensagens que trazia justamente à tona aquela expectativa que nós vínhamos conversando aqui, que seria, de fato, uma espécie de salvador da pátria, né? Que daria voz aos evangélicos e que cuidaria realmente da nação, abrindo as portas, inclusive, para que a vontade de Deus fosse feita no país, e que instituições como a própria família não fosse destruída. Então, Nelson, nós... Oi. antes da gente seguir, então, para você ter a oportunidade de desenvolver essa ideia, vamos fazer uma pausa, a gente chama um intervalo e no segundo bloco, então, você explica melhor sobre isso para nós. Pode ser? Tudo bem. Tá tudo bem até aqui? Tá ok? Tá tudo ótimo. Nós estamos hoje no Religare conversando com o Nelson Leles. Estamos falando sobre religião e política. O Religare vai fazer um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Nós estamos falando sobre religião e política e análise da participação dos evangélicos no atual cenário político brasileiro. O nosso convidado é Nelson Leles, é pesquisador desse tema. Você fazia, no final do primeiro bloco, Nelson, uma análise sobre a participação evangélica na última campanha eleitoral, a campanha presidencial de 2018. Desculpe eu ter cortado você naquele momento, mas para dar oportunidade para você desenvolver melhor agora durante o segundo bloco com mais tranquilidade. Isso. Então, eu vinha dizendo sobre a importância que os aplicativos tiveram, né, nesse período, né, de muitas mensagens, muitas delas fake news, eram lançadas sobre os seus oponentes, enfim. O que é curioso diante disso tudo, Flávio, é que as igrejas aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, elas são proibidas por lei de fazerem qualquer tipo de movimento em que esteja expressando nomes de alguns candidatos, né? Em outros estados, me parece que isso não tem uma legislação mais rígida em relação a essa questão. Mas, ainda assim, aqui no Rio de Janeiro, teve muitos pastores. Aqui na cidade onde eu moro, em Campos do Goytacazes, por exemplo, alguns pastores foram denunciados em relação a isso, né? E o que é curioso é que um novo discurso também da liderança para que houvesse esse apoio em massa ao governo atual era que, ao invés de declarar abertamente o nome do candidato ou dos candidatos, né, tanto também para o parlamento, enfim, para o Senado, as pessoas não diziam em quem se deveria votar, mas em quem não se deveria votar. Ou seja, dizendo em quem não se deveria votar, já lançava objetivamente, né, isso é uma questão óbvia, né, para o candidato que a igreja gostaria que fosse apoiado. E uma outra coisa, Flávio, importantíssima diante disso, porque isso vai continuar. Isso vai continuar. E as eleições municipais estão aí, né? Sim, exato.
E outra coisa importante que aconteceu nas eleições e aconteceu também em alguns julgamentos de políticos, né, da esquerda, e isso vai perdurar, tá? Que são as reuniões e campanhas de oração na igreja. Isso é uma questão fundamental para que os pesquisadores estejam observando, porque essas reuniões são reuniões que trazem pautas políticas fortíssimas, fortíssimas, né? Há uma denominação, por exemplo, pentecostal, que apoiou em nota oficial, o candidato que hoje é presidente do Brasil, né? Então, várias reuniões de oração foram feitas anteriormente contra a corrupção, para que tivesse um presidente temente a Deus, ou seja, tudo aquilo que caracterizava o personagem que hoje está no atual governo. Então, todo o discurso, toda a pauta que era encarada nessas reuniões de oração estavam objetivamente linkadas à questão política. Então, para além dos aplicativos, do WhatsApp, porque isso está sendo, inclusive, julgado, né? A pesquisa sobre isso, de universidades aqui no estado do Rio de Janeiro sobre isso, de empresas que apoiaram financiando, né, disparos de mensagens para determinados candidatos, né? Então, nós temos que analisar, em primeiro lugar, como essa campanha foi auxiliada pelos aplicativos e líderes religiosos estavam envolvidos nisso. Nesse artigo que eu escrevi, eu tenho aqui declarações de pastores dizendo que iria enviar no grupo da igreja por WhatsApp nos candidatos que deveriam ser votados. E todos os 3 candidatos foram eleitos. Um deputado federal, o governador aqui do estado do Rio de Janeiro e o atual presidente. Os 3 foram candidatos. Eu não estou dizendo com isso aqui, Flávio, que a igreja, isso aqui é importante também a gente sublinhar, que a igreja evangélica ela é responsável sozinha por determinar a candidatura de determinados políticos. Não é, não é. Sozinha, não é. Mas uma participação importante nisso. É impossível hoje você ter uma candidatura de sucesso sem o apoio de instituições religiosas. E aí, só para poder fechar essa questão, no Maranhão, a denominação, acho que não tem problema dizer isso, porque é uma questão pública, né? A Assembleia de Deus apoiou em nota o atual presidente. Elisiane Gama, do PPS, na época, ela era deputada e hoje ela é senadora. Ela é assembleiana. Ela foi extremamente criticada porque, no segundo turno, ela apoiou o candidato do PT, porque ela foi juntamente com o Flávio Dino, que se reelegeu a governador no governo do Maranhão. E, portanto, de forma pública, ela foi, em linguagem aqui religiosa, né, exortada pela sua denominação por ter apoiado o candidato do PT. Só que ela venceu as eleições para o Senado, e o Senado são 8 anos, não são 4, são 8 anos. Ou seja, resultado de toda essa questão é que Elisiane Gama continua indo para os congressos da igreja, continua falando, continua tendo o mesmo relacionamento que tinha com os líderes que antes, publicamente, haviam criticado e exortado, né, a Elisiane Gama. Ou seja, há um teor político, institucional, muito forte, marcado. E outra questão também importante, eu citei aqui a Assembleia de Deus, né? Mas há também comunidades assembleianas que estão em desacordo a esse tipo também de apoio. Então, veja, não existe no Brasil um bloco monolítico. Não dá para você dizer hoje o seguinte, a Assembleia de Deus é isso, porque não é. A Igreja Metodista é isso, porque não é. A Menos Igreja ainda os evangélicos. Né?
de modo tão... Não, a Igreja Presbiteriana, hoje, por ter todos esses líderes, né, no atual governo, é isso. Não é. Porque, ainda que estruturalmente vença essa imagem, há muitos outros blocos, grupos, que estão em queda de braço. Porque política é esse jogo, né? E a igreja, como já disse o Joanildo Buriti, é impossível hoje, na verdade, desassociar, divorciar essas duas esferas. Religião e política estão embrincadas, nós precisamos de estudar demais sobre isso. E cá para nós, Flávio, esse período tem nos dado muito material e muito trabalho para poder fazer análise. Nós não dormimos, né? Imagino, vocês que estão cuidando desse tema, né? Tem muito material para ser estudado, como você está dizendo. Eu gostaria de terminar o nosso programa falando da mais recente publicação, está para sair agora no segundo semestre de outubro desse ano de 2020, que é o livro Religião e Política, o contexto da lusofonia, que você organizou junto com o Donizete Rodrigues e que vai ser publicado pela editora Recriar. Você estava me contando que esse trabalho está encontrando características aproximadas aí no mundo lusófono, não, desse momento político. Você poderia antecipar um pouco para nós desse livro? Sim, vamos fazer aqui uma fofoca importante sobre esse livro, né? Donizete é uma pessoa extremamente especial, muito capaz e tem me ajudado muito também, né, a amadurecer nas pesquisas. E nós estamos enfrentando aí enfrentamos, na verdade, esse grande desafio de trazer essa publicação, que aqui no Brasil traz nomes importantes, né? Nós temos texto de Cabo Verde, de Portugal, e aqui no Brasil, estou dizendo porque são mais conhecidos nossos aqui, Joanildo Buriti, Alexandre Brasil, Marcelo Camurça, o próprio Donizete escreve com a Ingrid textos aqui sobre o Brasil, tem texto meu, obviamente, e nós encontramos questões semelhantes que têm acontecido nesse mundo lusófono, que é o avanço de atores carismáticos, né, de instituições religiosas, também nesse espaço da esfera pública, né, na política. E esse conservadorismo que nós tanto citamos aqui, Flávio, no teu programa, ele não está apenas aqui no Brasil. A América Latina tem publicado materiais muito ricos, diversos, de algo que não é nem inédito também. Isso tem acontecido aqui, tem acontecido no mundo lusófono, né? Então, essas pesquisas que têm ocorrido têm destacado um conservadorismo muito grande e também determinados fundamentalismos que ocorrem a partir do discurso religioso, que tentam implementar a radicalização de uma certa teocracia em governos que são democráticos. É claro, nenhuma democracia é perfeita. Toda democracia caminha por estados de construção, né? Mas a religião, sem dúvida, ela tem tido um papel que tem trazido fragilidade a estados democráticos de direito na América Latina. Nelson, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais você ter participado aqui conosco, ter ajudado a gente a pensar essa relação entre religião e política a partir daí da sua pesquisa. Muito sucesso, eu sei que você está continuando a pesquisa nesse campo. Em breve a gente volta, então, a falar mais sobre isso. Obrigado por você ter vindo aqui no Religário. Eu agradeço. Muito obrigado e ótimo trabalho para nós. Sim, o Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos acessando a nossa página na internet, pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.